Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Nós, mais uma vez aqui, como toda segunda-feira agora virou referência, virou padrão, estamos com vocês para mais uma live. Hoje, mudando um pouco de assunto, indo para o segmento de leite, nós vamos falar aqui uma palestra que tem sido muito pedida, muito solicitada. Algumas pessoas, inclusive, disseram que já mudaram um pouco a referência deles em relação à visão que eles têm da atividade de leite. E nós vamos falar sobre os 5 pontos determinantes que definem o sucesso da atividade de leite. Eu sou Ricardo Alves, sou engenheiro agrônomo e consultor técnico da Rações Futura. E ao meu lado, Renato Serra Machado, médico veterinário, consultor da Rações Futura, 20 anos de experiência na produção de bovinos leiteiros. Então, estou aqui para auxiliar o Dr. Ricardo nessa apresentação de hoje. A verdade é muita bagagem. Contou sua idade, hein, doutor Renato? Eu também não escondo a minha, porque eu tenho mais passado do que futuro. Para mim é tranquilo, não tem problema nenhum. São 30 anos também já de carreira, de campo, de vida profissional, ligado ao agronegócio. Muito bem, pessoal. Vocês que já estão aí, compartilhem com os seus amigos aí, compartilhe com a sua rede de pessoas, né, o nosso link e dê o clique aí no nosso joinha para que vocês possam receber as notificações e estarem por dentro de todas as nossas lives, todas as nossas informações e tudo aquilo que a gente vem mostrando aí de muito conteúdo técnico, né, para que vocês possam ter também mais conhecimento e possam compartilhar e exercer isso na atividade de vocês. Pois bem, nós vamos então já direto ao assunto. A gente não pode enrolar muito, porque senão a gente acaba extravasando muito tempo. Então nós vamos falar aqui sobre os 5 pontos e eu vou querer, doutor Renato, que o senhor faça, que o senhor me dê um auxílio. Eu vou perguntar para vocês aí que estão nos ouvindo e queria que vocês utilizassem o chat para poder responder ou opinar sobre o que eu vou pedir para vocês aqui agora. A gente escuta muito sobre os problemas ligados à atividade de leite. E eu quero dizer para vocês o seguinte, vamos imaginar que eu esteja aqui com uma varinha de condão, eu estou aqui com a solução daquilo que mais aflige você na atividade de leite. E aí eu te pergunto, escreva aí no chat, se eu tiver que dar um ponto de solução no principal problema relacionado à atividade de leite, o que para você eu deveria resolver? Vai escrevendo aí para mim, que nós vamos aqui compartilhando, vamos fazer essa pesquisa aqui de bate-pronto, vamos entender assim, para a gente se inteirar primeiro, né, de quais são esses principais problemas que afligem você, produtor de leite, ou você, filho de produtor, ou você, técnico, o que são, na visão de vocês, os principais problemas relacionados à atividade de leite. E que se eu tiver aqui a varinha de condão para poder resolvê-los, eu vou dar essa solução. Vão escrevendo aí para nós. O que nós já temos aí, doutor Renato? O Wagner diz que é a produtividade. Produtividade é um problema, né? Eu fico vendo aqui pessoas também dizem que é política, né? Governo, crédito e assim por diante. O Adilson diz que já tirou o leite e parou, teve muito prejuízo. Prejuízo, muito bem. Mais alguma coisa aí? Alto custo para produzir, o Odi falou. Isso. Eu normalmente faço essas pesquisas em vários lugares, assim, de bate-pronto, antes da gente começar a conversa, e normalmente eu escuto os mesmos problemas. Alguma coisa diferente aí, doutor Renato? Nutrição para gerar alta produtividade, o Francisco Bonilha diz. Nutrição. Produção de leite sem afetar a reprodução, o Mozart disse. Reprodução. Alto custo de produção, de novo, Emerson falou. Problema é a alimentação, o Antônio Gonçalves disse. Produtividade, a Ana Júlia disse. Muita produtividade. Mão de obra, Leonardo Cordeiro aí de Pompeu falando. Mão de obra. Reprodução, comida, mão de obra de novo, capacitada. E preço justo do leite. Preço. Controle da mastite, o Alisson está dizendo. O Haroldo Costa disse que é o curso. Curso? Bom, curso nós vamos vender daqui a pouco. Deve ser o custo.
Mas muito bem, pessoal. Então, eu fiz essa primeira prévia aqui e vou mostrar para vocês aquilo que normalmente eu vejo em todas essas pesquisas que eu faço quando eu vou iniciar, às vezes, um encontro entre produtores. Vejam que desses maiores problemas do negócio de leite, vejam o que normalmente a gente escuta. Parece que eu estava adivinhando? Não, normalmente vocês expressam aquilo que a maioria das pessoas normalmente falam, seja nas bacias leiteiras ou seja do produtor específico de leite. Então nós vimos custo, reprodução, financiamento e crédito, nutrição, mão de obra, sanidade animal, preço do leite, leis ambientais, governo e política, assistência técnica e outros. Vocês estão vendo, vocês são normais, né? Vocês normalmente escrevem a mesma coisa. Eu já estava com isso aqui escrito, né? E, por coincidência, todos acabam falando o mesmo problema. Parece que eles são realmente comuns. Mas o que a gente mais vê como relevância desses problemas é preço do leite como sendo a solução do negócio dele, e disputando muito fortemente com o preço do leite, a gente escuta muito mão de obra. Está aí em vermelho e a gente vê isso mais nítido nesses últimos anos. As pessoas cada vez reclamando mais destes dois itens e a mão de obra tomando lugar do preço do leite devido às dificuldades e às necessidades que eles têm de uma mão de obra mais especializada. Agora, vou comentar com vocês o seguinte: dos 5 pontos determinantes ou dos 5 pontos relevantes, desses 5 pontos mais importantes que definem o sucesso da produção de leite, vocês não conseguiram acertar nenhum. Você tá de brincadeira, doutor Ricardo. Como assim? Nenhum? Mas eles falaram uns 10, 15 itens aqui, não acertaram nenhum dos 5 pontos? Nenhum dos 5 itens está aí. Tá, obviamente que vocês disseram algumas coisas que são indicadores ou que tem alguma interferência, mas nenhum deles é o tópico principal de nenhum desses 5 itens. Mas como então? E eu vou já mostrar o primeiro ponto mais importante, e eu coloco ele como o primeiro, porque de fato ele tem a sua relevância, que é escala de produção. Toda atividade em que nós temos o valor do nosso produto com um preço, com um valor absoluto muito baixo, imagina então o lucro, né? É muito menor ainda em termos absolutos. Então, para que eu tenha uma receita bruta elevada e que isso possa ter relevância no meu negócio como interesse, eu preciso produzir muito, tá certo? É um baixo valor absoluto na atividade de leite. A vida inteira foi isso. E lamento informar que isso vai ter continuidade ao longo dos anos. Então, consequentemente, as margens absolutas também são muito pequenas. E qual seria o efeito de uma economia de escala no leite? Vários. Dentre eles, é promover receitas brutas mais elevadas, diluir os custos fixos de produção, atingir bônus de premiações. Na verdade, o negócio de leite se paga mais pela produção, é um negócio do mercado, o mercado dita isso, né, por causa de redução de custo de transporte, por exemplo, custo de otimização de mão de obra, da industrialização e assim por diante. As altas escalas permitem também os produtores comprarem insumos de cargas fechadas, consequentemente vai comprar mais barato. E o maior desempenho de aspectos técnicos administrativos é poder, por exemplo, ter um gerente, ter um encarregado, um administrador, que eventualmente numa fazenda de baixa produção não seria possível. E existem alguns trabalhos que mostram algumas correlações, inclusive, de que aumentando-se o rebanho, aumentando-se a produção, até a produtividade da vaca melhora. E produtividade, nós vimos aí muitas pessoas falarem que um dos problemas é a produtividade. Mas então quer dizer que quando você tira, você tem um número de animais maior, você acaba com a produtividade maior nesse rebanho? Isso é que estudos vieram mostrar, desculpe, e que eu vou mostrar para vocês um primeiro estudo aqui, que são um estudo feito nos Estados Unidos, mostrando que nesta coluna da esquerda, número de vacas no rebanho, fazendas, por exemplo, à medida que vão aumentando o número de vacas no rebanho e, consequentemente, vai aumentando a escala, olhe que a produtividade aí na coluna da direita também vai aumentando à medida que o rebanho aumenta. São essas questões que nós estamos falando, né, de poder
de nutrição, de técnicos, né, de nutricionista que você pode eventualmente contratar, comprar melhor alimentos e assim por diante. Comprar insumos mais baratos faz com que você possa levar as vacas a maior produtividade. Exatamente. Então, nós temos aí um trabalho mostrando cientificamente uma correlação entre aumento do número de vacas no rebanho e o aumento da produtividade. E foi feito um estudo também lá com 357 fazendas em que eles pegaram as 10% destas fazendas mais lucrativas e compararam estas mais lucrativas com a média das 357. E alguns itens são muito interessantes. Veja o primeiro item, vacas por fazenda. As fazendas mais lucrativas, as 10% mais lucrativas, tinham praticamente o dobro de vacas da média das demais fazendas. O leite vendido, veja só, 2,3 vezes mais leite do que a média das 357 fazendas. Veja a produtividade, conferindo com o slide passado, produtividade também por vaca maior do que na média das produtividades. O leite vendido por funcionário, veja a otimização da mão de obra, né? Consegue-se mais leite por mão de obra do que na média das fazendas. O custo operacional um pouco mais baixo, o preço do leite praticamente igual. E olha o retorno sobre o capital investido, de 12,2% do capital investido para 3,5% na média das demais fazendas. Então vejam que, mais uma vez, correlacionando escala de produção com a rentabilidade da propriedade. O senhor acredita que esse resultado acontece no Brasil também? Em qualquer lugar do mundo. E para não dizer que nós estamos pegando só dados de fora, aqui está um levantamento feito por uma instituição nacional, o Sebrae, mostrando aqui também uma comparação entre fazendas boas, médias e ruins. E isso quer dizer que bom é a fazenda lucrativa, médio é a fazenda que está mais ou menos batendo na trave. Entendi. E as fazendas ruins são aquelas que estão tendo prejuízo. E eu relacionei alguns dos itens aí importantes para que a gente possa ver, mas por seta nos dois que nós estamos comentando. Vejam que vacas em lactação por área pecuária, nós vamos ver que as fazendas lucrativas têm mais ocupação, mais lotação do que as fazendas ruins. E vejam o item produção de leite de novo. As fazendas lucrativas, 2.500 litros de leite por dia contra 700 litros por dia nas fazendas que estão tomando prejuízo. E mais um item ali abaixo que tanto foi falado aqui para as pessoas, que é produtividade. Vejam que as fazendas mais lucrativas estão com 20 litros por vaca dia e as fazendas com prejuízo 13. Muito interessante. Mais uma vez mostrando o impacto que tem a escala de produção nos resultados da fazenda, e esses já são dados nacionais, são dados mineiros, que estamos na maior bacia do Brasil, mostrando também uma mesma correlação que nós vimos de resultados estrangeiros. E esse mesmo levantamento mostrou que as fazendas que estão com o número positivo, que são as boas fazendas, elas estão tendo uma margem líquida por litro de leite de 29 centavos. Enquanto que as fazendas que estão ali batendo na trave, né, que são as fazendas de nível médio, elas estão com apenas 9 centavos de lucro líquido por unidade. Isso aí seria a diferença entre o preço do leite, o preço e o custo de produção. 29 Sim. centavos é um bom resultado. Sim, é um resultado para, mais uma vez lembrando, para quem tem escala, sim, para quem não tem escala, talvez isso não represente. Entendi. Mas vamos fazer uma simulação, vamos inverter. Eu vou simular aqui uma fazenda de 500 litros de leite por dia e outra de 3.000 e vou inverter as margens líquidas. Eu vou dizer que a fazenda de 500 litros é que tem os 29 centavos e a fazenda de 3.000 litros é que tem os 9 centavos líquidos por litro de leite. Invertido. Eu estou invertendo, isso não é a verdade, mas eu estou supondo. Para que eu estou fazendo isso? Para ver o impacto que isso tem no resultado da margem absoluta no ano. Vejam que a fazenda que tira menos leite e que teria a margem maior do lucro, ela produziria ali de margem absoluta R$53 mil no ano, enquanto que a fazenda com a escala maior, ela teria o dobro dessa margem. Imagine eu voltando os números então para os seus devidos lugares, quanto é a diferença que existe quando a gente tem escala dentro de uma propriedade. Ela tem um impacto muito relevante. E nós brigamos por centavos de litro de leite.
quando a gente está negociando, né, 5 centavos às vezes é um negócio quase que inacreditável. Mas veja que 5 centavos por litro de leite que eu consigo a mais numa fazenda de 500 litros de leite por dia, eu aumento a minha receita bruta no mês em R$ 750. Ao ponto que esses mesmos 5 centavos numa fazenda de 3.000 litros, eu já aumento a receita bruta para R$ 4.500. Vejam aí o impacto que eu tenho na questão de escala, aumentando o mesmo valor em centavos do litro de leite, doutor Renato. Doutor Ricardo, mas então por que tanta gente reclama do preço do leite? Bom, eu vou te mostrar com dados oficiais. Dados colhidos, né, em produtores inspecionados no Brasil, ou seja, produtores formais. Vejam que ali nós temos na coluna da esquerda as escalas de produção por dia dos produtores nacionais. Vejam que até 500 litros de leite por dia, se nós somarmos ali, são 86% dos produtores de leite no Brasil produzem até 500 litros de leite por dia. Talvez isso, doutor Renato, é que faz com que a maioria dos produtores reclamem da atividade. Entendi. Porque a maioria não se enquadra dentro de uma escala mínima para que possa ter como negócio a atividade de leite. Por isso que a maioria deles reclama da atividade. E mesmo eles sendo 86%, eles representam 44% do leite produzido. 44%. E veja na outra extremidade que se nós olharmos produtores acima de 1.000 litros, eles são apenas 5% dos produtores, mas produzem ali 36% do leite. Entendi. Apenas 5% dos produtores. Prova que escala é o que tem que ser feito. Ela tem um impacto muito grande no negócio. E eu quero deixar aqui, pessoal, pelo menos um comentário que nós não estamos fazendo nenhuma crítica ou nenhum preconceito a produtor pequeno, de forma alguma, tá certo? Eu, inclusive, comento que eu divido um produtor pequeno em 3 faixas. Eu considero que existe um pequeno produtor que ele não dá conta do negócio como pode qualquer outro tamanho não dá conta. E esse produtor vende a propriedade, ele constrói umas casas e vai viver de aluguel, ele se torna um funcionário de um outro proprietário. Existe um outro pequeno produtor que vive da atividade como subsistência, que preço de leite nunca afetou o negócio dele, como ele também às vezes nunca soube quanto que custava ou quanto que ele vendia ou recebia pelo preço de leite. Ele vive da subsistência do leite para fazer uma quitanda, fazer uma comida e assim por diante. Existe um terceiro pequeno produtor que eu digo que ele é pequeno só pontualmente. Por enquanto. Por enquanto. Ele é grande na cabeça, ele é grande no pensamento. E esse pequeno produtor se tornará um médio grande amanhã. E eu até digo o seguinte, de toda essa minha história de atividade de leite, e eu na verdade me especializei quando formado e os cursos de exterior, eu me formei, especializei na atividade de leite. E eu posso te dizer que ao longo dessas décadas, doutor Renato, eu nunca trabalhei com um grande produtor que nasceu grande. Todo mundo começa pequeno. A maioria deles, eu digo, que saíram de uma situação de pequenos e se tornaram grandes. Então mostra que existe sim saída, existem sim caminhos que ele pode galgar para poder chegar lá. Mas eles falam que o pequeno produtor vai acabar, isso é verdade? Olha, vai sair da atividade de qualquer tamanho, desde que ele seja ineficiente. Só que a maioria dos produtores que saem são pequenos porque eles são maioria. Eles representam 86%. E eu posso mostrar aí através de um gráfico que esta curva vermelha que vocês estão vendo aí é a curva de número de produtores ao longo dos anos. Ou seja, a tendência, e assim continua, é que nós perderemos cada ano que passa mais produtores de leite. Cada ano nós temos menos produtores de leite que no ano anterior. Mas vejam que na curva verde, a produção de leite vem só aumentando. Mas que negócio é esse? Se eu estou perdendo produtores e a produção vai aumentando, e a produtividade também é uma das explicações que a produção vem aumentando, que é a curva azul, a produtividade também vem aumentando. Isso aí me dá liberdade de contar, doutor Renato, que com toda essa experiência
aí de campo e de vida e dos passados maiores do que o futuro, eu posso dizer o seguinte: a atividade de leite tem algumas peculiaridades que nenhuma outra atividade tem. E uma delas, eu posso te dizer o seguinte: quando você está numa atividade agrícola, por exemplo, de café, de laranja, de cana e assim por diante, quando este negócio está ruim, você deixa de adubar esse café, no ano seguinte você aduba menos, você controla menos o mato, a produtividade começa a cair, até um determinado momento que a pessoa entende que ele não tem condições mais de estar no negócio. O que ele faz? Arranca os pés de café. Arranca o café, passa o trator de esteira e ali ele parte para uma nova cultura, ele vai arrendar o terreno, ele planta uma pastagem, ele vai fazer uma opção por aquilo que ele entender que seja melhor. E aquele café que ele produzia naquela área, ele deixa de existir. Aquele café não mais entra no mercado. E o que é isso? Vale para cana, vale para laranja, vale para todas essas outras culturas. E o que acontece na atividade de leite? Esse produtor que não está dando conta da atividade, ele vende a vaca. A vaca dele não morre. Isso mesmo, doutor Renato. A vaca dele muda de mão. Então o leite não some. Esse leite muda de mão e esse leite normalmente vai para a mão de quem é mais eficiente e de quem vai produzir ainda mais leite nessa mesma vaca. Entendi. Esta é uma peculiaridade do leite que poucas atividades têm. A atividade só aumenta a produção e só diminui o número de produtores. Mas os produtores que ficam são aqueles que vão caminhando, galgando na escala de produção. Entendi. Eficiência. Existem outras peculiaridades do leite. Eu vou tomar aqui para contar 2 casos rapidinho, doutor Renato. Existe outra peculiaridade da atividade de leite que eu não consigo ver em nenhuma. E eu desafio vocês que estão aí me escutando para saber se tem alguma outra parecida com isso. Se você tirar uma unidade de produto, estou chamando a unidade de produto leite. Se você tira uma unidade de produto por dia, se você tira 100 unidades de produto por dia, ou se você tira 1000 unidades de produto por dia, você tem o comprador todos os dias na sua porta levando este produto. Ou seja, existe uma liquidez muito grande de mercado para o leite. Isso sempre existiu. O preço muitas vezes a pessoa não controla, mas todo o produto dele é vendido. E eu vou dizer o seguinte: o empresário tem muito medo de não ter mercado. Preço a gente sabe que ele é vulnerável a várias situações, como assim a atividade de leite. Mas o medo que o empresário tem é de não ter mercado. É aquilo que ele produzir não ser colocado no mercado, é perder a liquidez. E isso o leite tem como característica peculiar. São 2 coisas. Ele tem medo de não conseguir vender e tem medo de não receber. Raríssimas exceções o produtor de leite recebe todos os meses o leite dele. Muito raras exceções. Né? É muito raro um calote na atividade de leite. Existe. Mas pensem em outros segmentos, como o calote foi mais comum de acontecer. Na atividade de leite, vamos entender, laticínios quebram. Sim, eventualmente, dá um calote. Estão vivendo um Covid, a gente já sabe de algumas regiões que o laticínio teve dificuldades, não pagou o produtor. Mas são casos pontuais, não é uma característica da atividade. O comércio muitas vezes tem mais de 10% de inadimplência, isso não acontece na produção leiteira. Não acontece. E vou te contar o segundo caso para a gente encerrar o item da escala. Certo. Eu trabalhei nos Estados Unidos tirando leite, trabalhei 1 ano em fazendas em que eu e e o filho do dono da fazenda, que tinha 38 anos de idade na época, eu e ele tirávamos 2.000 litros de leite por dia. E fazíamos tudo na propriedade, de alimentar o gado, de produzir silagem, de plantar, de colher. Lá não tem empregado, você não vai ali na rua e enche uma caminhonete de peão e leva. Não existe isso. Você é bem equipado, tem muitos equipamentos, mas o dono é que faz tudo. E assim eu vivi na atividade de leite. Pouco tempo depois que eu estava lá, o Tom, que era essa pessoa com quem eu trabalhava, falou comigo que ele ia ficar 4 dias fora, que ia fazer uma pescaria no gelo. Pescaria no gelo, eu nem conhecia isso na época, achei o negócio mais sem graça do mundo quando eles contaram, que vai para os lagos congelados, enfia uma broca e pega o peixe a 1 metro de profundidade, não tem nem mosquito, nem mariçoca para atrapalhar a pescaria. E o pessoal acha isso o melhor, o must. Mas enfim, ele falou comigo que eu ia ficar por conta da fazenda, enquanto ele ia ficar esses 4 dias em pescaria.
E a mãe dele, de 73 anos de idade, é que ia para o curral me ajudar. Ela tirava assim, uma proteção de úbere das vacas, fazia um pré e pós-dipping. Era pouca coisa, mas era melhor do que não tê-la. E nesses dias ela me contou que o Tom fazia planos de fazer uma pescaria dessa há 10 anos. Nossa 10 Senhora. anos para poder tirar 4 dias, doutor Renato. Ele só pôde fazer isso porque eu estava lá naquele momento. Então, o que eu quero deixar de mensagem ou de revelar o que tem de característica ou outra peculiaridade na atividade de leite? A atividade é escrava. A atividade depende de uma administração muito intensiva. Né? As pessoas que lidam nisso como negócio, eles realmente têm que se envolver com o negócio. Se não é tirando leite, dependendo da escala, ele não vai precisar, mas é administrando o seu negócio. E por perfil de muitos brasileiros, ele não quer um negócio que tenha tamanha dependência dele, ele quer liberdades, e eu respeito, obviamente, cada um na sua posição, mas essa é uma característica da atividade de leite. E a tendência de produções familiares vai aumentando cada vez mais. Entendi. Eu teria outras meia dúzia de historinhas para poder contar, mas vamos tocar porque senão nós não contamos. Verdade. O segundo item. Qual que é o segundo item, doutor? O segundo item é rebanho estabilizado. O que significa isso? Rebanho estabilizado, na verdade, é você ter o número de vendas igual ao número de animais que nascem. Isso é rebanho estabilizado. Agora, não cresceu o rebanho. Não cresceu o rebanho. Agora, eu ter o rebanho estabilizado com escala, obviamente, é muito melhor, né, e muito mais importante. Né, quando eu tenho alta escala e quando eu tenho um sistema mais intensificado de produção, em que eu produzo mais leite por hectare. Isso tem impacto. E o impacto de rebanho estabilizado sobre o negócio, então podemos dizer o seguinte: eu aumento a taxa de desfrute, que eu vou contar exatamente o que é daqui a pouquinho. Eu aumento a receita sobre venda de animais. Uma coisa é eu vender animais quando eu estou crescendo o rebanho, eu vender o problema, que é aquele animal pro abate, que é aquele descarte que a gente chama de descarte involuntário, que é aquele que eu sou obrigado a vender porque a vaca não vai me produzir, teve problema de casco, é mamite, é Uber, seja lá o que for. Quando eu tenho rebanho estabilizado, eu passo a fazer a venda por descarte voluntário. Eu começo a vender animais jovens, eu começo a vender vaca no máximo de terceira cria. E vender muito bem, por sinal. E vender com valor agregado. Então eu aumento o número de venda de animais e eu aumento o ticket médio do meu animal, porque é um animal jovem, é um animal produtivo, e eu vou vender ele no pico da produção, que seria na terceira lactação. Quarta lactação, a gente não fica mais na fazenda. Esse animal já passou, porque eu tenho animais jovens entrando no lugar desses animais que foram vendidos. O norte-americano é predominantemente jovem, porque o pessoal vende muito animal. Exatamente, lá também eles puxam muito o animal na produtividade. É um animal que não tem a longevidade igual a esses animais nossos que são mestiços ou cruzados. Sim. Então, isso, e vocês sabem como é tratar, como é lidar com o rebanho jovem. Vocês são produtores, é muito mais fácil, é menos doença, né? A dinâmica é muito diferente, é menos dor de cabeça. É menos mastite, menos problema de casco, um monte de outras coisas. É muito mais tranquilo. Então, rebanho estabilizado tem um impacto muito grande nisso. Mas o que é essa taxa de desfrute que eu comentei com vocês? É uma conta, na verdade, de animais vendidos por animais do rebanho vezes 100, é um percentual. Né? Nós temos um desfrute no Brasil ridículo em relação aos desfrutes que tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim. Né? Eles conseguem vender muito mais animais porque eles aceleram o ciclo dos animais. E está aí uma das formas da gente melhorar essa taxa de desfrute. O padrão que nós encontramos nas fazendas de leite é a gente ter 3 categorias de recria. É aquela fêmea ali até 12 meses, é a fêmea de 13 a 24 meses e a fêmea que vai até 36 meses, então, para poder parir. Qual seria uma das soluções ou uma das dicas para a gente poder melhorar a taxa de desfrute? É eu eliminar uma dessas fases. Mas como assim? Como é que eu vou tirar essa última fase? É isso. Eu vou acelerar este animal para que ele possa parir com 2 anos ou até 25 meses, a estourar 26 meses. Isso é, de certa maneira, dominável, muito bem dominável, porque eu vou antecipar a receita, inclusive, né, e vou ter menos animais para a minha locomotiva vaca em lactação ter que puxar. Entendi. Tá, doutor Renato? Mas aí a questão é o seguinte, ao mesmo tempo que você tem a vaca parindo mais cedo, porque vai parir
com 24 meses, vai parir uma cria a mais, digamos assim, isso custa muito caro. Levar essa novilha para parir com 24 meses. Quanto que custa isso, mais ou menos? Eu não vou nem dizer o quanto custa, é quanto vale. E aí eu lembro do meu amigo Dr. Rogério Vidal, que gosta muito de usar o termo vale e não custa. Existe um programa Futura, que obviamente nós não precisamos mostrar tudo, mas só quero dizer para você, tem um programa de alimentação desde o nascimento para fêmeas de leite, que nós conseguimos levá-la com seus 500 quilos de peso, 530 quilos de peso ao primeiro parto aos 24 meses. Isso nos preços de hoje custa ao redor dos R$3.000. Uma novilha por R$3.000 é muito bem cotada, né? É uma novilha abaixo do preço de mercado. Sim. Dentro de casa, com todo o seu controle de sanidade, com a sua evolução genética e assim por diante. Vocês podem procurar os técnicos da Futura, que eles sabem lhe passar um protocolo de um programa de alimentação para que vocês possam ter isso, né, considerando preços de mercado. Tá certo? E, então não estamos falando nada aqui que não seja possível ou aplicável. E falando ainda de taxa de desfrute, nós temos hoje, e já exploramos bastante aqui este tema, por isso eu não vou entrar tanto no detalhe, mas outra maneira de aumentar a taxa de desfrute nas fazendas de leite é o aproveitamento do macho leiteiro. Né? E com toda a tecnologia que a Futura hoje domina e foi precursora no mercado, que é a dieta do puro grão. E vocês podem ver aí, ó, um macho leiteiro muito comum às fazendas de leite, que é um macho mestiço, que varia de 3/4, 7/8, meio sangue, 7/8 e assim por diante. Né? Temos aí um exemplar de um animal de 10 meses de idade, já pesando as suas 14 arrobas de peso. Se torna uma nova fonte de renda, né? Para associar na produção de leite, que tiveram um momento que a produção de leite não está tão bem, a produção de machinho leiteiro, ela se torna uma fonte de renda extra para a fazenda. Sem dúvida, doutor Renato. E o que a gente percebe nas fazendas é que as pessoas que adotam esse macho leiteiro como um negócio, ele não contrata mais uma mão de obra para poder ter que lidar com esse serviço. Eles fazem um aproveitamento, e é o que a gente chama de otimização da mão de obra. Sim. E dos recursos da propriedade, para mais um negócio lá dentro. Entendi. Sem tomar espaço também da fazenda, sem tomar área de pastos, que esses animais vão ficar em áreas fechadas, em currais de confinamento, e vão ter essa terminação muito precoce. Vocês podem ver aí, ó, animais já terminados, observem que são todos animais de raça de leite, né, a orelhinha curta, percebam que a gente não vê costela nesses animais, a gente não vê uma linha de dorso-lombo muito boa, larga, inserção de cauda, que seria aí um indicativo de acabamento. Vejam que já são animais com porte de acabamento, e animais que quando você vai lá no frigorífico olhar, você não acredita que isso são animais de origem leiteira. O acabamento fica perfeito, né? É um acabamento, né? Esses animais têm menos de 12 meses de vida, são animais que ficam aproximadamente aí 240 dias em confinamento. De desmama ele entra para o confinamento do puro grão, e a gente vê belíssimas carcaças com acabamentos muito bons, e nestes animais de leite a gente vê rendimento de carcaça médio de 53% a 54% pela alta ingestão desses alimentos energéticos, especialmente amido. E casos mais impressionantes, todos nós vimos isso daqui. Esse já. É famoso. Esse é famoso. Casos de animais, percebam que é um animal quase puro, né? Orelhinha muito redonda, animal que chegou aqui na Futura e que teve que ser primeiramente medicado, porque ele não tinha condições nem de levantar. 45 dias depois, na dieta do puro grão, o animal já estava num estado inacreditável. E 7 meses depois, esse animal foi abatido com 17,4 arrobas de peso na carcaça. Parece um limusane, tão bonito, né? Pois é, e nós degustamos essa carne e pudemos conferir o quanto que é saborosa uma carne acabada no puro grão, em termos de sabor, de suculência, né? É uma carne diferenciada, pessoal. Uma outra fonte de renda, né? Mas as pessoas perguntam, já que falou de renda, doutor Renato, o pessoal pergunta, mas quanto custa isso? Este macho leiteiro recém-desmamado indo até o abate com 15 arrobas, ele vai comer no primeiro mês 65 quilos de milho e 11 quilos de baby beef, no segundo mês 85, 15, e assim sucessivamente esse animal vai consumindo cada vez mais em relação ao mês anterior, porque ele come um percentual sobre o peso vivo.
ele come 2,2 a 2,3 do seu peso vivo ao dia, de tal forma que em 8 meses de confinamento, eles vão comer aproximadamente 1.200 quilos de milho e vai comer aí aproximadamente 220 quilos E quanto de custa baby isso, beef. doutor? Se eu for pegar os preços médios dos últimos 12 meses, doutor Renato, para que eu seja justo nas contas e não pegue pontualmente o valor de hoje, mas quando eu falo que pego de 12 meses, eu peguei todas as flutuações existentes no mercado, tanto para mais quanto para menos, isso transformado em preço médio, num saco de milho a R$ 47,00 aqui na nossa região, e num baby beef média de quase R$ 3,00 o quilo, nós estamos falando que esse animal ingeriu nessa vida dele de confinamento R$ 1.600. Se eu dividir estes R$ 1.600 pelas 11,7 arrobas que ele ganhou, que ele inicia o confinamento com aproximadamente 100 quilos de peso vivo, que é 3,3 arrobas, e vai a 15 arrobas, ele ganha 11,7. Se eu dividir esse 1.600 por 11,7, vocês vão ver que o custo médio dos últimos 12 meses de um animal desse é de menos de R$ 137,00 por arroba ganha. Pois é, para vender a R$ 200,00 a arroba, fica muito interessante. Tá certo que tem um custo inicial alto, R$ 1.600, mas a partir do momento que o ciclo gira, se torna uma nova fonte de renda para a propriedade. E vira um negócio recorrente dentro da propriedade. Todos os meses nascem machinhos leiteiros e na hora que ele girar no primeiro ciclo de 8 meses, ele vai ter receita todos os meses e entrada todos os meses e vira praticamente uma atividade semelhante à de leite em termos de receita e de despesas. Não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Isso aí. E eu posso dizer que R$ 136,00 a média de custo de uma arroba ganha para confinamento, não existe confinamento que possa ter essa média ao longo dos meses, ao longo do tempo. E isso só é possível acontecer porque o animal entra muito jovem no confinamento e aí a média de conversão dele do início até o final fica uma média muito positiva comparado com a média dos animais que já entram como boi magro no confinamento nas suas 13, 14 arrobas. Esse é um motivo pelo qual o animal consegue ter um custo de arroba ganha bem menor que a média. E pensando então agora no nosso terceiro fator, o que seria o terceiro item de importância ou relevante para o sucesso da atividade de leite? Compras estratégicas. Mas como compras estratégicas? Nós podemos pensar o seguinte, o que eu tenho na propriedade como insumo que possa ter essas características, por exemplo, um maior valor absoluto no orçamento anual. Quais seriam os produtos que eu consumo numa propriedade de leite em que possa ter as maiores variações de preço ao longo do ano, que consigo ter formas de armazenamento e de preservar a qualidade, e que pode se enquadrar em formas especiais de financiamento? Temos alguns, e eu vou aqui ilustrar com o milho. O milho se enquadra em todos esses quesitos que nós estamos falando. Ele representa 24 a 25% da fonte energética, do concentrado da propriedade. Entendi. Ele varia o preço mais baixo e o preço mais alto dentro do mesmo ano, nos últimos 10 anos, 48%. Ou seja, um produto que tem alta variação de preço ao longo dos anos. Uma variação grande, hein? Muito grande. Isso tem um impacto importantíssimo no resultado do negócio. Eu posso armazenar o milho em silos metálicos, eu posso armazenar em bag, eu posso armazenar como silagem de grão, enfim, eu tenho várias formas para poder armazenar, preservando as qualidades originais desse milho, e ele se enquadra também nos pacotes de custeios pecuários, que são subsidiados aí pelo governo, né, pelas instituições federais, como o BNDES e assim por diante. Então, olhando este item, por exemplo, nós temos que pensar neste e noutros como reservas ou decisões estratégicas dentro de uma propriedade de leite. Ricardo, eu acrescentaria um quinto item nessa tabela sua aí, seria nutrição. Porque, por exemplo, se eu estou comprando milho e eu estou utilizando, estou comprando a soja e estou utilizando, se eu não utilizar na categoria correta, eu posso desperdiçar essa soja, utilizando ela numa categoria que não precisa. Posso desperdiçar o milho utilizando uma categoria que não precisa. Então, é muito importante, muitas vezes a gente chega na propriedade e a gente faz uma dieta desse animal e essa dieta economiza um valor muito grande no custo mensal daquele cliente e muitas vezes até aumenta a produção de leite dele. Sim, com certeza. E falando ainda sobre o milho, então, é muito importante a gente mostrar para vocês qual que é uma lógica, desde que essas situações não tenham
vamos dizer, nada impactando de forma diferente do padrão, a curva lógica do mercado de milho no Brasil em termos de preço é esta curva que ocorreu, na verdade, em 2017, a última vez, com este perfil. Ou seja, o milho começa caro no ano e começa abaixando o preço até que chega na colheita da segunda safra, que é o que de fato representa o milho no Brasil hoje, é o Centro-Oeste. Esse milho é colhido, as pessoas não têm armazenamento suficiente, elas precisam renovar o seu crédito, seu custeio para poder plantar a soja no final do ano, então elas despejam muito milho no mercado, chega no ponto de preço mais baixo e depois disso o mercado se acomoda de novo e ele começa a retomar novamente os preços até chegar ao final do ano e estar com um preço mais alto novamente. O último ano que aconteceu dentro dessa lógica foi 2017. Mas vejam que o mercado de milho, na verdade, ele é meio que uma loucura. Todos aí temos 5 anos aí que praticamente 3 anos se comportaram próximo do que nós estamos dizendo e outros 2 anos eles até inverteram a curva. No período em que a gente imaginava que ele seria mais barato, ele se tornou mais caro. Por que que isso acontece? Por causa de influência de moeda, por exemplo, do dólar, variação, por causa de brigas comerciais entre grandes potências como China e Estados Unidos. Isso acontece por risco de não colheita ou atraso no plantio por causa de excesso de chuvas ou falta de chuva. Enfim, especulações. Geral. Tem vários fatores que acabam acontecendo para que possa mudar o padrão dessa curva. Mas tem uma tendência ali nos meses do meio do ano para a compra de mais barato. Tem uma tendência. E este ano está indo nesta tendência semelhante ao ano passado, que também aconteceu dessa forma. E este ano o mercado de milho vem acompanhando a curva do ano passado. E tudo indica, doutor Renato, que até o meio de agosto nós teremos o menor preço de milho no ano. É claro que aquilo que vai acontecer, nós não temos a bola de cristal para poder dar a garantia, mas esta é uma tendência por tudo que vem acontecendo no mercado, por todas as notícias que nós temos de mercado externo muito comprador, de real muito desvalorizado pela moeda americana, e o milho está saindo do Brasil em velocidades grandes, e nós ainda podemos ter, no final do ano, um estoque de passagem dentre os menores da história. Então isso é muito importante, a gente está trabalhando, pensando nesse meio do ano aí, para comprar todo o volume de que a pessoa precisa, seja de milho para a produção de leite, seja para a produção para engorda, para confinamento, até mesmo suinocultura e avicultura, né, que depende muito do milho. Sim, a suinocultura e a avicultura, na verdade, nos dão aula nisso. Eles sabem fazer isso, eles já fazem isso como recorrente todos os anos e fazem os seus estoques regulador. O que eles me perguntam normalmente é o seguinte: doutor, mas eu não tenho nem dinheiro para comprar o milho todo e não tenho nem local para armazenar. E eu digo para eles que não precisa de nenhum dos dois. Eu falo com eles que você não precisa ter o dinheiro, mas precisa ter o crédito. É verdade. E você vai então nas instituições que têm esse recurso subsidiado, você compra esse milho, faz contrato com os seus parceiros, os players e as empresas secadoras de grãos. Esse milho seu fica armazenado lá, você paga um valor por mês que justifica e você vem trazendo um caminhão por vez só para a propriedade. E aí você não precisa também de armazenamento, porque vai buscar um caminhão de cada vez. Esta é uma estratégia. E a gente recomenda o seguinte: comprar no mínimo 50% do valor que vai ser gasto no ano. E o ponto de atenção desse ano é que o primeiro trimestre do ano que vem é que pode ser o pior do período desse fantasma que nós estamos vivendo do milho. Porque passar por um estoque de passagem muito baixo, talvez os menores da história, e com o milho já sabendo que não vai ser plantado no verão nas grandes áreas, porque já foram fechados contratos de soja e o primeiro plantio vai ser de verão de soja e não de milho, ou seja, o milho vai ficar para a segunda safra e a segunda safra sempre é a safra do risco, porque é a safra que pode pegar mais influências da falta de chuva. Então, por isso tudo, a gente deixa aqui mostrando que compras estratégicas são um negócio importante. E olhando ainda um estudo do Sebrae, a gente pode perceber o seguinte: o lucro de litro de leite na atividade de leite, ela tem muito mais influência da variação de custo de produção na fazenda do que propriamente da variação do preço de leite. Isto mostra para nós, produtores de leite, que os recursos para que tenham lucro está mais na nossa mão do que propriamente na mão do comprador de leite.
a gente sabe que o preço de leite tem um impacto muito grande no negócio, especialmente para quem tem escala, mas vejam que isso é um estudo oficial, né? Isso é um estudo científico, né, que foi feito aí em quase 500 fazendas, né, dentro do Brasil, mostrando que o impacto no lucro de leite é muito maior pelo custo de produção do que propriamente pelo preço que se vende o leite. É interessante isso aí, porque se você observar bem esse gráfico, você vai perceber que a principal queixa que o produtor tem, que é o preço do leite, impacta muito sobre o resultado do negócio. Mas a eficiência na compra dos insumos, comprar na hora certa, igual estou mostrando aquele gráfico lá, é bem interessante, E não adianta ficar brigando com o cara que está te vendendo o milho, não, para comprar R$1, R$2 mais barato. É importante comprar na hora certa. Exatamente, é a estratégia de compra. É isso mesmo, doutor Renato. Então, compra estratégica fechou o nosso terceiro item, né, determinante para o sucesso da atividade de leite. E qual seria o quarto item, então? Vamos lá. Otimização de recursos. O que significa esse tal de otimização de recursos? É o hábito da gente tornar uma condição melhor possível, é obter o melhor resultado possível. Com quais recursos? Humanos, financeiros, materiais, dentre tantos outros. Vamos, por exemplo, exemplificar no recurso terra. Uma coisa é eu ter uma baixa otimização de terra e produzir aí os meus 1.500 litros por hectare ano. Outra coisa é eu ter uma alta otimização e chegar aí a 15 mil litros por hectare ano e até muito mais que a gente tem isso. Vejam que no mesmo quadro já apresentado lá atrás, a gente vê que aquelas fazendas que estão com resultado dos 29 centavos ou com resultados positivos, eles têm aí 7.500 litros por hectare ano, diferentemente daquele que está no prejuízo, que tem 3.500 litros por hectare ano. E a gente escuta falar em muitas fazendas, eu produzo tantos litros de leite por dia, eu produzo tantos litros de leite na minha fazenda, mas a gente nunca escuta falar na produção por hectare ano, litros por hectare ano. Diferentemente do produtor agrícola, que tudo dele está baseado em produtividade por área. Entendi. Mas a atividade de leite está mudando esse conceito e já tem dentro dos indicadores deles estas produtividades, tanto é que o Sebrae está levantando isso também para poder mostrar que ele tem relação no valor ou no resultado. Veja aí o recurso mão de obra, olha que exemplo interessante. Vamos pegar aquelas mesmas fazendas que a gente exemplificou lá atrás, uma de 500 litros e outra de 3.000 litros por dia. Vejam que uma fazenda que normalmente a gente vê, isso é o padrão que a gente encontra, tá, pessoal? Isso não quer dizer que seja uma regra ou seja obrigação, mas numa fazenda de 500 litros de leite é muito comum a gente ver 2 vaqueiros na propriedade, muito comum. E numa fazenda de 3.000 litros, o comum é encontrarmos 4 vaqueiros. Sim. Não estou dizendo as pessoas que trabalham fora do curral, porque as fazendas ainda têm outras pessoas fazendo outras atividades. Eu estou dizendo apenas na atividade ali curral, atividade leite. Fazenda de 500 litros, normalmente 2 vaqueiros. Fazenda de 3.000 litros, normalmente 4 vaqueiros. Vejam que se eu pagar o mesmo salário para todas essas pessoas, e que esse salário equivale a R$ 2.900, por exemplo, com as suas obrigações aí no mês, vejam que a produtividade por vaqueiro na primeira fazenda, 500 litros dividido por 2 vaqueiros, eu vou ter 250 litros de produtividade por homem-dia. Enquanto que na fazenda de 3.000 litros, tendo o dobro de funcionários, eu já vou ter uma produtividade de vaqueiro muito maior, 750 litros por vaqueiro dia. E se eu transformar estes custos, né, em litros de leite, o custo operacional da fazenda de 500 litros é de 39 centavos por litro de leite, enquanto na fazenda de 3.000 litros, eu com o mesmo valor de salário, eu tenho um custo 3 vezes menor de 3 centavos por litro de leite. Isso é um típico exemplo de recurso mão de obra, de otimização de mão de obra, que isso tem um impacto muito grande. Lembro vocês que na abertura nossa aqui, mão de obra foi um dos itens muito falados como sendo um dos problemas. E numa atividade onde o preço, o lucro se dá em centavos, uma diferença de 39 centavos para 13 centavos só para produtividade por vaqueiro, é uma coisa muito importante. Praticamente é a margem que deixou em algumas outras fazendas, só na diferença da mão de obra. É verdade. Está aí um exemplo típico daquilo que a gente encontra no campo. E existem vários outros recursos de otimização, tá certo, pessoal? Como, por exemplo, recurso equipamento. Né? Vamos dizer, trator e implemento. Uma fazenda que tem um trator e tira 1.000 litros de leite, ela tira 1.500, 2.000 litros de leite com o mesmo trator, sem necessidade de ter um segundo trator.
Né? Uma fazenda, por exemplo, que tem uma sala de ordenha de 2x4, uma sala de 4 duplo, vamos entender assim, que tira 2.000 litros de leite. Tira 3.000 com facilidade. Tira 3.000. Então, isso também é otimização dos recursos. Então, aquele financiamento que eventualmente eu estou pagando, tirando 1.000 litros de leite, o valor da minha parcela é o mesmo se eu estiver tirando 2.000, 3.000 litros de leite. Então, isso é muito importante quando a gente pensa neste quarto item, que seria o item de otimização de recursos. Ele tem um impacto muito relevante no sucesso do negócio. E o quinto item? E o quinto e último item, nós estamos falando de gestão do negócio. O que é gestão? Uma palavra tão na moda que o pessoal fala muito. E que a maioria não sabe o que é, né? E não sabe nem onde se aplica. Gestão, ele está em vários níveis. Nós estamos falando de gestão de marketing, de tecnologia da informação, de recursos humanos, financeiros e de produção. Gestão, na verdade, é holístico, ele não se refere a apenas a um item. Mas vou entender que o grande desafio está na gestão das pessoas. É formação da equipe e, especialmente, manter essa equipe motivada, interessada e tendo eficácia naquilo que faz. Este talvez seja o maior desafio, não só em atividade de leite, mas em vários outros segmentos. Complicada, que normalmente é folgas complicadas, final de semana trabalhando, então fazer com que as pessoas estejam integradas, entendendo que o trabalho dela vai trazer satisfação financeira para todo mundo, é uma coisa bem interessante, né? Muito interessante. Eu sei que esse é um desafio e várias fazendas hoje estão trabalhando com foco na equipe para que elas possam se tornar cada vez pessoas mais motivadas e pessoas cada vez com mais eficácia naquilo que faz. Interesse, muito importante isso. E gestão da informação, para a gente que está falando de negócio, a gente não consegue falar de negócio sem informação. E a informação ainda na atividade de leite, ela deixa muito a desejar. E quando eu falo da informação, eu não estou simplesmente falando de se coletar um dado. Coletar o dado, na verdade, é a primeira etapa. Eu não consigo fazer as outras etapas, e elas estão aí na sua cronologia, sem que eu colete os dados como um primeiro ponto. Eu preciso coletar dados, eu preciso lançar estes dados, que seja num caderno, que seja numa planilha, que seja num software especializado para atividade de leite. Eu preciso processar estes dados, analisá-los, interpretá-los, para então eu tomar a decisão. Tá certo? E se eu não começo lá na coleta de dados, ou se eu eventualmente não aplico todas essa sequência, a minha tomada de decisão passa a ser por instinto, por aquilo que eu acho, ou talvez... O eu acho é uma tragédia. É uma tragédia. E principalmente porque se você não mede, você não consegue tomar a decisão. Você até toma a decisão, mas você não toma a decisão baseado no dado, você toma a decisão baseado na emoção, no seu instinto, naquilo que você acha que é o melhor. Entendi. E a atividade ainda carrega muita paixão. Verdade. E essa paixão atrapalha... Vacólatras. Ela atrapalha algumas decisões. Respeito plenamente as decisões que são feitas dessa forma. Mas quando eu estou falando de negócio, eu tenho que ser um pouco mais pragmático em dizer que eu preciso de dados. E já dizia o Fernando Penteado, o primeiro agrônomo, formado na primeira turma da Exalc, né? Ele falava sempre que o Brasil é um país onde as pessoas acham muito, observam pouco e não medem nada, para poder dizer que realmente ainda precisava crescer muito a gestão. E vejo ainda que a gestão financeira é um dos maiores gargalos depois da gestão de pessoas. Empresa, gente, quebra é no caixa. Pode até ser que tenha uma atividade economicamente viável, mas se ela não for financeiramente viável, se falta gás, se falta o caixa, esta atividade começa a ficar muito comprometida e ela passa a comprometer também os resultados econômicos. O financeiro, o caixa, é aquilo do dia a dia, é o curto prazo. E o econômico é o que eu avalio no determinado período de tempo. Tá certo? Mas o caixa pode matar o negócio econômico. Hoje a gente tem instituições e programas que trabalham muito bem isso da gestão financeira dentro da fazenda de uma visão global. Sim. Tudo isso que o senhor falou, esses 5 pontos, são importantes para chegar no resultado final. O Dr. Paulo sempre fala que o agro é muito bom, mas o negócio é que sustenta a casa. Exatamente. É isso aí, Dr. Paulo. A gente aprende muito nos seus discursos também. Um abraço para o senhor, está aí nos prestigiando também com
com a presença do outro lado da tela. E outra coisa que falta muito, não é só em atividade de leite, mas especialmente nessa atividade, a gente vê muito pouco plano de metas. E já dizem alguns pensadores que a maioria de vocês já escutaram muito, como o Lewis Carroll, se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso acontece muito na atividade. E o famoso Einstein dizendo que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Isso a gente encontra todos os dias na atividade de leite, achando que o amanhã vai trazer alguma novidade. O amanhã você faz. O amanhã são as suas decisões de hoje que vão te mostrar o que seu negócio vai ser no amanhã. Pessoal, os 5 pontos determinantes para o sucesso foram esses. Entendo ser uma forma um pouco diferente de enxergar a atividade de leite. Ao invés de sermos pontuais em problemas técnicos, eles são existentes e são importantes, mas essa forma mais holística de se ver a atividade, entendo eu que pode contribuir muito para as pessoas enxergarem o seu negócio e conseguirem galgar um caminho mais promissor. E parece que chegou algumas perguntas aí, doutor Renato? Chegou algumas perguntas aqui, e a gente tem bastante coisa aqui já. Vamos lá? Vamos lá. O Maurício Coelho pergunta, para animais girolando, 24 meses como média para aparição, né? É muito apertado, mas você acha de 30 meses é bem razoável? É bem razoável. Eu vou dizer que 30 meses nós vamos fazer com o pé nas costas. Os 24 a 26 meses estão muito dominados. A questão dos animais não chegarem no peso ideal e nessa idade é porque normalmente acaba comprometendo com uma subalimentação desde o seu nascimento ou logo após a desmama, e aí você acaba comprometendo até chegar lá. Mas o animal girolando é um animal muito responsivo, é um animal que se você cuidar, se você tratar, ele responde. Pois é, e aí a questão mais importante, Maurício, é o seguinte: a bezerra que não adoece na fase inicial, isso é que a gente bate muito lá no curso de criação de bezerras, é a bezerra que vai chegar aí com 24 meses. Nem sempre gastar mais concentrado faz com que o animal chegue antes. O importante é que tudo isso esteja ligado. Não adoecer também é muito importante, porque a bezerra que adoece, ela vai ter um atraso. E as doenças nunca vêm uma sozinha. Muitas vezes elas vêm associadas uma com a outra. Então, quer aprender a chegar com a sua girolanda aí com 24 meses na aparição? Vem fazer o curso com a gente que a gente te ensina aí. Bom, outra pergunta é do segundo. Eu trato com silagem de capim. O que eu posso acrescentar para melhorar? Uma pergunta da parte de nutrição. Para o senhor, então, a pergunta? Bom, na verdade é o seguinte, a silagem de capim, ela tem uma fibra de, muitas vezes, não de muito boa qualidade, e aí a gente trabalha colocando uma quantidade de concentrado maior dentro dessa dieta. E aí a gente recomenda dietas com uma quantidade maior de carboidrato, uma quantidade maior de milho, e essa quantidade maior de milho a gente chega em dietas que são aditivadas com virgina-amicina e monenzina. Então, hoje a gente tem essa tecnologia que a gente trouxe do puro grão. Hoje a gente alimenta animais de puro grão muito bem com milho grão inteiro, e aí a gente consegue trabalhar com silagem de capim com quantidade um pouco maior de concentrado, com quantidade um pouco maior de fubá, e aí com quantidade um pouco maior de milho moído, bem aditivado, sem causar problemas nos animais, e aí a silagem de capim funciona muito bem, porque o custo de produção dela é muito baixo. E mais uma pergunta da Tatiane Marcondes: a silagem feita com milheto é boa para vacas leiteiras? O que eu preciso colocar junto para ter uma maior produtividade de leite? Sim, o milheto é uma opção de silagem, especialmente nas regiões que tem déficit hídrico ou que tem muito risco de não chover o necessário. O milheto é uma ótima alternativa, é uma alternativa inclusive como segunda cultura, né, para que se possa aproveitar, otimizar os recursos terra, por exemplo, né, e ele, como tem um pouco mais de energia, vamos entender, você pode trabalhar diferentemente do que foi falado com o capim, né, equilibrando um pouco mais a dieta, usando às vezes menos recursos energéticos na dieta. Mas tudo vai depender, obviamente, do animal que eu estou alimentando, do seu peso, da sua produtividade, da idade dele em lactação, para que a gente possa fazer os devidos balanceamentos. Mas silagem de milheto é sim uma opção, especialmente quando se pode aproveitar o terreno como uma segunda cultura.
Doutor Ricardo, o Juliano Geraldo diz o seguinte: o produtor de leite necessita muito dessas orientações, porque ele se dedica muito ao trabalho em si, na maioria das vezes, no momento do planejamento, muito salutar, não faz o devido planejamento, né? É mais um comentário, mas realmente é isso mesmo, doutor Ricardo. É isso mesmo. Muito do que nós falamos aqui hoje, né, na live, justamente isso. O planejamento da atividade, a administração, a gestão do negócio. É isso mesmo, parabéns. Você consegue um funcionário para fazer a atividade do dia a dia para você, mas administrar é uma tarefa sua. Se você não administra bem, você não vai achar ninguém para administrar para você. O Ariosto Martins fala: o produtor de leite deveria ser remunerado pelo teor de proteína do leite? Sim, e na verdade ele o é. A maioria dos laticínios hoje que pagam um programa de qualidade, né, ele paga pelo percentual de proteína. Eu só acho que nós ainda não pagamos o necessário, o justo em termos de sólidos de leite, e aí a proteína compõe parte dos sólidos, né, porque a nossa demanda muito grande no Brasil ainda é pelo volume. Nós não atingimos, vamos entender, toda a demanda. Então, enquanto não atingir a demanda, eu vou dizer que as premiações por volume serão ainda superiores às bonificações para qualidade. Mas acho sim que deveria pagar por mais qualidade. Nós vamos ver isso quando a gente chegar, se é que chegaremos, num equilíbrio de oferta e demanda. Aí o valor da qualidade será um pouco mais expressivo. A Aveline comenta que nos tempos atuais a produção leiteira sem ciência é como uma fazenda de porteira fechada. É isso mesmo. Parabéns. Precisamos olhar com esse foco, ciência. Se esses produtores de leite com menos de 500 litros começarem a produzir acima de 3.000 litros, vai sobrar leite? Se for pela lógica, sim. Mas não é o que vem acontecendo nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos, vem deixando a atividade, muitos produtores vêm deixando a atividade. Mas se essa lógica acontecesse, sim. Essa lógica para acontecer é dizer o seguinte: todo mundo ficou eficiente. E neste mercado, na verdade, os eficientes são menos do que os produtores médios. Então vai ficando menos pessoas daqueles que saem. O Fabrício pergunta, ele está com 250 litros de leite, com expectativa de aumento, mas passo a passo, sem esticar demais no financiamento. Calma, Fabrício, esse negócio é devagar. A fazenda leiteira é um negócio que vai de tempos em tempos, ela vai girando aos poucos, vai criando bem suas novilhas, vai repondo seu rebanho. Aos poucos você vai chegar lá. A gente já viu aqui no nosso tempo que a gente tem, eu e o Dr. Ricardo, trabalhamos aí com produção de leite há bastante tempo. A gente já viu várias fazendas que cresceram ano a ano, seguidamente, e chegaram hoje em volumes consideráveis com uma escala muito boa. Seu Fabrício, eu vou fazer um comentário seguinte. Atividade de leite não suporta o desaforo de uma conta muito grande para pagar. Ela tem que ser degrau por degrau. Então, o financiamento é sim importante, não tenha medo dele, mas no financiamento a gente tem que pensar em duas coisas. Ou eu pego o dinheiro para aumentar minha receita, ou eu pego o dinheiro para reduzir o meu custo. Se eu pegar o dinheiro e não acontecer nenhum desses dois, nós estamos em baulas e lençóis. Então, temos que pensar muito bem o quanto pegar e como aplicá-lo para que isso possa reverter em negócio. E financiamento eu considero sim uma alavancagem. Ele é importante para você chegar em resultados melhores mais rápido. Mas lembre disso, ele tem que gerar mais receita ou ele tem que reduzir seu custo, senão ele não vale a pena. E Fabrício, uma coisa muito importante é o seguinte: as fazendas que a gente viu crescerem, elas cresceram paulatinamente. Aquele pessoal que foi lá e trocou o gado todo e comprou uma vaca que ele não sabia manejar, geralmente são os primeiros que quebram. Então, não financie para trocar o gado todo, para aumentar muito rápido a produção. Vá lentamente fazendo esses 5 pontos que o Dr. Ricardo foi falando aí, crescendo a sua produção de uma forma orgânica, de uma forma natural, que aí você vai chegar lá. Pessoal, vamos fazer a última pergunta, então? O Edson Araújo: como escolher uma vaca de leite para comprar? Doutor Renato, especialista. Gente, a vaca de leite na compra, ela tem que ser um animal que, primeira coisa que você tem que fazer, é um animal que você consiga trabalhar com ele. Nós acabamos de falar que muita gente compra um animal que não sabe trabalhar. Compre uma vaca de leite que não diferencie mais do que uns 30% da produção média que você tem na sua propriedade.
Muitas vezes você não sabe, você não tem o volumoso que aquele animal precisa. Então compre uma vaca de leite que melhore seu rebanho, mas que não saia muito daquela tecnologia que você já está acostumado a trabalhar. Aumente o número de animais na sua propriedade, mas não fuja muito da técnica que você sabe trabalhar. Pois bem, pessoal, lamento falar que acabou. Nós estamos aqui com um calhamaço de perguntas, mas vocês fiquem tranquilos que nós vamos olhar uma por uma para poder tratar e vamos responder a essas perguntas no chat ou nos nossos canais. E desejo a vocês, né, primeiro, um muito obrigado por terem participado. Né? Tivemos aqui uns retornos muito interessantes com relação aos comentários. Quero agradecer mais uma vez e dizer que nós temos a nossa segunda-feira agora marcada, né, com assuntos sempre ligados ao nosso tema de agronegócio, de pecuária, para que a gente possa ter um nível de conhecimento melhor e compartilhar com vocês cada vez mais, porque aqui no CMC, aqui na Futura, a gente não guarda informação. Um dos nossos lemas é compartilhar toda a informação e assim nós estamos fazendo. Gente, muito obrigado. Boa noite para vocês. Essa live vai ficar disponível se você perdeu um pedaço durante uma semana aqui nesse mesmo link que você participou. E muito obrigado. Boa noite, pessoal. Um abraço.